Olá pessoal, professor Fabiano Marçom, na Dental Go Academy, e hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muita discussão. Não é um caso simplificado, é um caso um pouco mais avançado, que eu chamo de casos híbridos. Então, o que vem a ser casos híbridos? É quando chega aquele caso que tem faceta, tem coroas, dentes escurecidos, implantes, no mesmo caso clínico no setor anterior. Então não é uma aula de laminado comum ou mais passo a passo simplificado, são aquelas manobras, o que nós podemos fazer em casos híbridos. Esses são os dois livros que nós já publicamos, um de posterior e um que tem muito a ver com o tema, que é de materiais dentários, que tem uma grande parte de laminado, cimentação, cerâmicas odontológicas, e aí fica o convite para você saber um pouco mais desse tema que eu vou abordar. Perfeito. Obviamente que nós temos vários casos associados com o laminado. Eu posso fazer só apenas o laminado, eu posso fazer a associação de pério com laminado, orto com laminado, mas o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre casos, como eu falei, mais avançados. Então, casos mais simples são aqueles casos que vêm e você melhora a estética, né? Então, não tem alteração de cor, não tem implante, não tem pino metálico associado ao caso clínico. Então, aqui são casos mais simplificados. Perfeito. Nosso objetivo aqui hoje é falar rapidamente, aí, durante alguns minutos, sobre casos híbridos, como eu falei na introdução desse tema. E inicialmente nós vamos começar laminados e aí obrigatoriamente vai ter que ter um pino metálico associado ao caso clínico. Isso é muito comum no seu dia a dia, não é verdade? Então você tem lá 6 dentes anteriores que você vai facetar, seja cerâmica, seja resina, que no nosso caso hoje é cerâmica, e um dente tem um pino metálico antigo, um remanescente escuro. Quais são as manobras? O que eu posso fazer para melhorar para o laboratório e a finalização da peça, mascarar esse pino metálico e também esse remanescente escuro? Então a gente vai lançar a mão aí de alguns protocolos, porque a gente pode utilizar no nosso dia a dia clínico. Então imagina assim, esse caso realizado aqui no curso de laminados, né, por alunos. Então aqui a gente chama de casos híbridos, planejamento, a gente vai falar nada de planejamento, eu vou direto nessas manobras de casos híbridos. Então fez lá o planejamento, DSD, provou o mockup, vocês já sabem disso, tem outras aulas aí na plataforma da Dental Go Academy para você ver o passo a passo. Nós também temos algumas aulas também de laminados cerâmicos para você saber todo o fluxo, né? Todo o fluxo dele. Então provamos o mockup, perfeito, né? Isso aqui é uma paciente que está esperando a osteointegração dos implantes posteriores. E aí o que a gente vai fazer agora? Quando a gente prepara, tira a resina antiga dos dentes, a gente se depara com isso, que é o que eu chamo de casos híbridos. Então nós temos lá, dentes preparados de faceta, dentes quase coroas com remanescente escuro, dente com um pino metálico antigo, que não necessariamente precisa trocar, em casos de lente. Então, aqui muito comum no seu dia a dia. E esse é um caso difícil para o laboratório para a gente mascarar ou mimetizar a cor desses dentes, que são diferentes espessuras e diferentes cores de remanescente, né? O que a gente pode lançar a mão para melhorar ou facilitar o laboratório, em casos quando o remanescente é bom. Então, por exemplo, aqui eu tenho um pino metálico, mas o remanescente é bom, a cor do remanescente é boa. Então, o que eu posso fazer? Para facilitar para ele, eu posso mascarar esse pino. Sim, eu posso. Não obrigatoriamente eu devo, mas eu posso para facilitar o dia a dia clínico nosso. Então nós temos esse tipo de remanescente, vou enviar para o laboratório, mas antes de enviar ao laboratório, eu vou fazer a parte da resina aqui. Vamos avaliar essa parte da resina. Então eu vou opacificar esse pino, né? Então o pino, como ele já veio de uma coroa antiga, eu vou ter uma técnica para eu, obviamente, adesivar ou mascarar esse pino metálico e facilitar para o meu laboratório fazer a peça no mesmo sistema cerâmico. Não vou alterar fazendo zircônia num dente, MX em outro e por aí vai, que dá um pouquinho mais de trabalho para a gente mimetizar essas colorações e essas diferentes espessuras, tá? Quando a gente faz isso, Marçom? A gente faz isso quando o remanescente cervical
natural, tem uma coloração legal. Se tem uma coloração muito escura, já é um pouco mais complicado fazer essa técnica. Mas qual é o protocolo? Eu tenho alguns protocolos na literatura que eu posso indicar para opacificar isso. Não é chegar aqui, asperizar, colocar um adesivo e fazer a resina, uma resina opaca sobre ele. Como seria esse protocolo? Teria que basicamente dois a gente vai mostrar para vocês.